Boa noite, pessoal. Nós vamos dar andamento aqui no nosso curso de Android na parte de componentes básicos. Então, nós vimos já os Edit Text, os checkbox. Nós vamos ver agora um componente chamado Radio Button. Para que serve? Ele é aquele componente de opção, que entre algumas opções eu posso escolher somente uma. Diferente do checkbox, que eu posso marcar mais de um, o Radio Button eu escolho uma opção só. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar aqui, deixa eu aumentar. Opa, aqui está muito grande. Aí, vou aumentar aqui a tela, né? O layout. Vou arrastar um text aqui, vou colocar assim, ó, é tipo pessoa. E abaixo dele eu vou colocar os meus Radio Button. Primeiro, vamos por dois aqui, já dá pra gente ver funcionando. Então, tipo de pessoa. Física ou jurídica. Poderia colocar aqui, né, documento, colocar CPF, CNPJ, não tem problema. Aí é a escolha de cada um, né? Então é só alterar o texto. Eu tenho a opção de começar com um deles aqui como true, né, marcado. Se eu marcar aqui, fica os dois, só que aí na hora de rodar dá um probleminha, né? Então eu sempre escolho uma opção. No caso aqui, eu vou colocar tudo com os dois como false. E vamos rodar isso aqui para a gente ver como é que vai ficar. Play aqui. Aqui, primeira vez ele demora um pouquinho até ele subir e instalar. Bom, então aqui, na hora que eu tenho uma opção só, então ou eu escolho física ou jurídica. Opa, deu um probleminha aqui. Por que deu esse probleminha? Porque os dois são botões nessa instância independentes. Eu tenho que fazer um vínculo entre eles. Quando eu crio esse vínculo, aí sim eu consigo colocar que somente uma opção será a escolha aqui. Para fazer esse vínculo, eu vou ter que utilizar o meu componente aqui, que é o Radio Group. O Radio Group ele vai fazer exatamente o serviço de agrupar esses botão de Radio Button. Então, primeiro, vou apagar eles. Eu poderia arrastar, mas eu vou apagar para fazer de novo. A hora que eu jogo um Radio Group aqui, o que vai acontecer? Ele está jogando o tamanho dele para minha tela aqui. Então, se eu arrastar, ó, o Radio Group está vindo até o fim. Por quê? Porque ele está marcado aqui de altura do layout dele como Match Parent. Então, se eu passar ele para Wrap Content, ele não tem nenhum conteúdo dentro por enquanto. Eu não arrastei nenhum Radio Button nele. Então, eu não vou conseguir arrastar por aqui. Eu teria que arrastar utilizando a árvore de componente aqui. Mas é mais fácil arrastar pelo design. Então, eu vou voltar ele para o Match Parent. E aí eu arrasto os elementos aqui. Ó. 1, 2. Eu poderia ter vários. Isso daqui é independente da quantidade. Se eu tiver 10 aqui, desde que eles estejam dentro desse Radio Group, significa que os 10 têm um vínculo com esse grupo aqui. Então, aí só uma das opções dos 10 vai ser possível estar verdadeiro. Eu posso ter vários Radio Group na mesma tela, porém eles são distintos, né? Posso ter vários deles e eles vão funcionar de formas separadas. Se eu tiver um conjunto de botão aqui, vai funcionar só para esse conjunto de botão. E eu tiver um outro conjunto de botão aqui, eu vou poder optar alguma opção, né, alguma escolha desse outro grupo que estaria aqui embaixo. Agora que eu coloquei meu conteúdo, eu posso vir nele aqui, ó, clicar nele. Para garantir que eu estou nele aqui, eu posso clicar nesse aqui, né? E vir aqui jogar ele para o Wrap Content. Então ele vai
fazer o envelopamento aqui até onde ele tenha conteúdo. Bom, o primeiro aqui eu vou alterar então para física e o segundo para jurídica. Então agora eu tenho os dois aqui. Vamos rodar, vamos ver se vai funcionar isso. Vou dar o play aqui. Bom, física, jurídica. Agora sim tá bonitinho. Se eu tivesse várias opções agrupadas no mesmo Radio Group, eu poderia escolher somente uma delas, tá? O que falta a gente fazer agora? Vincular ele com o nosso código Java. Porque por enquanto ele só está tendo a função de opção ali, mas eu não estou por código marcando qual que eu estou trabalhando, né? Então, para vincular, primeira coisa, a gente tem que criar um ID aqui, ó. Vou trocar esse ID aqui, ó. Vou colocar RD física. RD jurídico. Só para encurtar. E agora eu vou lá no meu código Java. Deixa eu abrir ele aqui. Para vincular ele, né? Primeira coisa, eu vou... Isso aqui, ele era referente ao checkbox, né? Então eu vou comentar isso aqui. Deixa eu marcar um comentário aqui, ó. Checkbox. E o outro comentário, porque a hora que eu subir o projeto para vocês, aí vai estar tudo comentadinho. Edit text. Esse text view set texto aqui não vai ter por enquanto, né? Bom, então o que a gente tem no nosso botão enviar aqui? Eu tenho o text view, que é aquele text view de resultado, e ele está vinculado a esse ID aqui. Então, quando eu clicar no enviar, eu vou alterar o meu text view aqui para o set text, né? Antes ele recebia se era azul selecionado ou vermelho, recebia a cor que estava selecionado. Então, primeiro, agora, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é vincular os nossos radio aqui. Então, vou criar aqui, ó, radio button. Se a gente ver, ó, ele tem aqui o group também, ó, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer com os radio. Vamos colocar RDF find view by id r.id.rdfis. rdj find view by id id.rd jur. Bom, vinculamos através do id os nossos componentes do XML com o código Java, né? Então agora a gente consegue verificar qual é que está clicado. Como que verifica? Da mesma forma desse checkbox. Então ele vai verificar o isChecked. Então if rdf.isChecked, se ele... Vou aumentar aqui um pouco. Se o que foi clicado está checado é a pessoa física, então eu posso pegar o meu text view ponto set text e passar um texto para ele. Vamos escrever aqui, ó, físico. Else. Como só tem dois, eu já poderia colocar direto aqui o text view ponto set text jurídica. Mas por garantia, porque pode ser que não tenha sido nenhum clicado, né?
a gente pode verificar de novo, ó, if rdj.isChecked. Se eu tivesse vários deles, uma forma de trabalhar seria com switch case ou encadeando if else. Tanto faz, não tem problema trabalhar desse jeito. Então vamos testar aqui agora. Vamos rodar isso aqui. Dar um play lá. Física, enviar. Física, jurídica, enviar. Jurídica. Então já está funcionando. Tem a opção de eu fazer essa manipulação aqui neles sem eu clicar no enviar. Aí eu teria que fazer uma mudança no código para a gente poder pegar quando ocorre alguma modificação em algum deles. Se a gente lembrar, eles estão agrupados em um radio group. Então eu preciso criar um listening. Para que o listening? Para ficar um ouvinte aqui verificando se teve mudança nesse grupo aqui. Então tem como fazer dessa forma. Vamos fazer isso aí? Aí eu não preciso clicar no enviar aqui, tá? Então vamos fazer desse jeito. Vou tirar o emulador aqui. Como que eu tenho que fazer? Aí nós temos que mudar um pouquinho o nosso código, tá? Eu vou comentar isso aqui. Eu vou colocar aqui um radio button. Eu vou precisar, deixa eu tirar esse aqui que eu não vou precisar agora. O que eu vou precisar? De um radio group. Só que antes disso, eu tenho que vir aqui no meu activity main, lá no meu radio group e colocar um ID para ele. Ó. Vou colocar assim, ó, rd grupo. Então meu radio group vai receber um find view by id r.id.rd grupo. A única coisa que a gente está com... Opa, o que ele deu erro aqui? Ah, esqueci de pôr o objeto, né? rd grupo. Aqui. Agora sim. Eu poderia também colocar dessa forma, né? Ponho o objeto aqui e depois eu instancio ele, né? Jogo um valor para ele. O único problema que está aqui é que eu vou criar o ouvinte, mas eu estou criando dentro do enviar. Aí, da mesma forma que ele estiver aqui, ele só vai estar funcionando quando eu clicar no enviar. Para mudar isso, vou criar um outro método aqui, ó, public void opção. Opa, vamos fazer dessa forma aqui. E aí eu vou tirar ele daqui, vou passar ele para cá. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que criar o meu listening. Como que eu vou fazer isso? Ó? rd grupo ponto set é um método, né? Set on check change listen. O que ele faz esse método? Ele vai setar se teve uma mudança no onChecked neste grupo. Então o listener é um ouvinte. Ele vai ficar esperando alguma mudança no onChecked do grupo. E eu preciso passar um parâmetro aqui, ó. O que eu tenho que passar de parâmetro? Eu tenho que passar um onChecked change listening. Então o que eu faço? Ó? Eu vou instanciar um onChecked change listener. Opa, pegou errado. onChecked change listener. Aqui, ó. Um radio group.onChecked change listener.
Quando eu vejo esse método aqui, ó, se a gente abrir ele, ó, ele é uma interface. A interface, ela exige que eu siga um contratinho, né? E que contrato que ela quer que eu siga? Que eu faça a implementação do método onCheckChanged. Esse método, eu vou implementar ele aqui, ó. Por isso que ele cria um método aqui, ó. É como se eu tivesse, na verdade, aqui, ó, não é bem aqui não é bem um objeto, né? Eu estou instanciando uma interface, mas interface eu não tenho instância dela, não gera objeto dela. Como eu não tenho essa instância, ele gera como se fosse para mim, entre aspas, gerar uma classe aqui dentro, né? Então eu tenho que implementar os métodos dela. O que eu vou receber nele aqui, ó, nesse método? Ele recebe o radio group. Então, esse radio group vai ser esse mesmo radio group, ele já passa direto por aqui. Por que ele passa ele aqui? Porque é ele que está sendo chamado aqui no ouvinte. E ele passa esse int checked. Para que serve isso? Para verificar quais dos elementos aqui que eu cliquei. Ah, mas está inteiro? Está inteiro. Por quê? Quando a gente traz um ID, se a gente olhar aqui, ó, esse ID, vou até tirar ele aqui e vou pôr aqui, ó. É um inteiro. Lá na classe R do Java, ele vai ser um inteiro. Tá? A gente está usando ele aqui, ó, como a gente põe o nome dele, mas na verdade ele é esse código inteiro aqui. Então ele vai passar o ID aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu posso verificar da seguinte forma. Se o ID que eu cliquei aqui, ó, se o check de ID aqui, se o check de ID for igual ao r.id.rdfis. De novo, ó, aqui também, ó, o rdfis também é um ID, ó, ele tem esse valor inteiro também, ó. Então ele vai verificar se esse ID é o que está sendo clicado aqui. Se for, aí eu tenho que alterar o texto lá. Só que aqui a gente está com um probleminha, né? Esse text view, eu não tenho ele aqui, ó. O que eu posso fazer? Criar ele aqui. Tá? Dessa forma, não é a forma mais correta, né? A partir da próxima aula, a gente vai ver como criar em questão de orientação ao objeto, né? Isso aqui, o certo era ele estar lá na classe, mas por enquanto a gente vai fazer assim, só para facilitar. Então, se ó, eu trouxe ele daqui, ó, eu peguei ele aqui no enviar, instanciei ele aqui, ó, um text view, e o ID dele é esse daqui. Quem que é esse text view? Se a gente vir aqui, ó, é esse aqui, ó, tá? Ó, text view, que é o que vai receber o resultado, né? Então, o meu text view .setText vai receber o texto física. Else, aqui funcionaria do mesmo jeito, né? Eu colocaria um outro if, vou até copiar aqui. Só que o if, ao invés de eu verificar o rdfis, eu vou verificar o rdjur. E o meu text view.setText jurídica. Bom, agora nós fizemos o quê? Eu criei um método, que esse método eu tenho a instância do meu grupo, que é esse aqui, Radio Group, que é o agrupamento de botões. Ele está aqui, ó. Se a gente ver aqui embaixo, ó, pode ver que os dois botões estão dentro dele, ó. Faz parte dele. Então, esses botões estão agrupados nesse RD grupo. Então, se a gente seguir aqui, o RD grupo vai receber o r.id do RD grupo. Então, eu vinculei esse RD grupo do XML com o meu código Java.
Além disso, eu também vinculei o meu text view daqui, ó, do XML aqui, eu vinculei ele aqui. Outra coisa que a gente fez foi colocar um ouvinte de mudança no onChecked. Ou seja, se algum dos botões alterou o checked, saiu de true para false ou de false para true, se eu selecionei algum dos botões, porque o que vai acontecer aqui? Se eu selecionar o física, ele recebe true e todos os outros receberiam false. Então ele tem um onChange no onChecked do grupo. Se eu clicasse em jurídica, é que aqui a gente só tem dois, mas está acontecendo isso. Se eu clicar em jurídica, ele fica como true e o física muda para false. É isso que vai acontecer. Por isso que é interessante, sempre aqui você já ter talvez um como true. Mas vamos lá. Então eu criei um listener. Então esse método aqui é um método do RD Grupo. O objeto RD Grupo, que é do tipo Radio Group, ele consegue chamar esse método. Para mim chamar esse método, eu preciso passar um onChecked change listener para ele, como parâmetro. Então, eu instanciei um objeto do tipo Radio Group chamando o onChecked listener. Como o onChecked change listener é uma interface, eu sou obrigado a seguir o contratinho da interface e implementar todos os métodos que ela me obriga a implementar. No caso dessa interface aqui, ela me obriga a implementar o método onCheckedChange, que ele recebe um grupo, um agrupamento e o ID de quem está sendo alterado, quem que foi clicado lá. Aí eu verifico se esse ID que foi clicado é um dos IDs do XML. Se um deles foi clicado, aí eu mudo o texto aqui. Ok? Só que antes a gente estava clicando no enviar para acontecer isso. Agora eu criei um método, mas a opção não está sendo chamado lá no botão. Não é a ideia eu colocar a opção aqui. Eu até posso colocar a opção aqui, não tem problema. Eu posso vir aqui e depois mudar ele para o onClick do enviar. Mas qual que é o problema de colocar aqui? Aí ele volta a ser só funcionar quando eu clico. Eu quero que ao eu alterar um desses, ele já me altera aqui. É essa que é a ideia. Então, o que eu vou fazer? Rodar isso aqui, chamar esse método no onCreate. Depois que ele gerou a minha telinha aqui, porque o onCreate ele roda antes de gerar toda a tela, né? Ele cria o status aqui, ele faz um set content view. E aí, antes de mostrar a tela, ele roda o onCreate. Então, eu posso chamar a minha opção aqui, ó. Então, toda vez que ele gerar a tela, ele já chama a opção e já cria o ouvinte para o meu grupo. Vamos testar isso aqui, vamos ver se está funcionando. Vamos rodar ali, dar o play. Vamos testar aqui, ó. Física, ó, jurídica. Então, conforme eu seleciono, se eu tiver mais algum, vamos criar mais um aqui, só para ficar com mais uma opção ali, ó. Então, vou vir aqui no XML, vou pegar um Radio Boot e vou colocar aqui embaixo, ó. Tem que ter cuidado para não pôr fora, ele tem que vir aqui embaixo. Ah, tá com dificuldade? Então eu ponho ele direto aqui, ó. Ah, ele já vai alterar o tamanho dele. Eu vou arrastar ele para baixo para ser o último aqui, ó. Vou colocar aqui o texto indefinido. Indefinido. Vou colocar um RD indef para colocar o ID nele. E esse indefinido vai começar ele como true. Vou deixar ele marcado aqui. Lá no meu main, então eu vou verificar else if só que aqui vai ser
ponto rd indef. E agora o meu setText vai receber indefinido. Vamos dar play nisso aqui para ver como é que se vai funcionar. Já apareceu indefinido, olha, ele está marcado aqui, né? Como não teve nenhuma mudança ainda, ele não vai escrever aqui. Por quê? Porque não teve um change ainda. Então eu vou aqui, ó, física, jurídica, indefinido. Legal, né? Eu não preciso ficar clicando, verificando isso quando eu clico no enviar. Ele dá essa opção de trabalhar com onChange. Bem interessante isso daqui. Aí você pode trabalhar com várias opções, né? Às vezes, talvez tentar, quando eu ponho, em vez de mudar o texto aqui, mudar uma cor de um botão, alguma coisa que esteja aqui, eu posso fazer essas alterações, né? Mas aqui já dá para ter ideia de como trabalhar com eles, certo? Então, só para a gente voltar aqui, fazer uma revisãozinha na parte do layout, eu sempre tenho que lembrar, quando eu quero criar um agrupamento, eu tenho que pôr um radial group e dentro dele os radial button, tá? Se não tiver um group, eles vão ficar soltos, é como se ele tivesse só o botão ali sozinho. Então ele vai me deixar selecionar vários ao mesmo tempo. E não é a proposta do botão de opção, né? A proposta dele é que eu tenha somente uma opção marcada. Certo? Pessoal, então até a próxima aula.